Vamos lá. Gostaram da live com a Raila? Achei bem legal, deu pra falar bastante coisa. Sobre a Renata, ela jogou lá os assuntos no... A Renata, quem não sabe, é a EMS concurseira, tá, gente? Eu não sei nem se ela permite que eu chame ela pelo nome. Mas a gente jogou as perguntas, tende a ser mais engraçada, não deixando, obviamente, de falar de concursos, tá certo? Se ela estiver por aí, por favor, me avisa que... opa, olha aí ela. Rejuvenesci. Vocês gostaram, pessoal? Eu tô passando já, porque se eu deixar o meu cabelo normal, ele vai ser bastante... simpático. Deixa eu ver se a Renata topa a nossa live. Opa! Cheguei. Boa noite. Tudo bem, Renata? Boa noite, tudo. Renata, Olha, tentando botar aqui. Eu não sei nem se você deixa eu falar pelo nome. Ninguém né? sabe falar. Prefere EMS ou Renata? Mas é Emes. Não é Emes. Emes. Ah, tá. Foi mal. Então eu sempre falei errado. Não, todo mundo fala errado. Todo mundo acha que é o quê? O remédio lá da caixinha. Eu só vou arrumar aqui o meu celular para ele não ficar desligando, porque eu quero ficar lendo as perguntas que mandaram. Ah, tá. Tá, ok. Tá, tirei do modo base. Deu. Aham. Por que a MS? Só por curiosidade. Assim, por que não é Reclame Aqui concurseiro, assim? Não, porque assim, ó, até perguntaram aqui, teve uma pergunta que foi mais ou menos assim, cadê? O que te motivou a criar um Insta e o que te motiva a estudar, com a rotina pesada. Então foi assim, a gente tem um grupo de estudo, um grupo de concurseiros, ele se formou, que é o Boteco, que de vez em quando eu marco, muita gente até pede pra entrar no Boteco. Ah, sim, eu já vi. Todo mundo já ouviu falar do Boteco, Boteco da Magistratura. Foi um grupo criado no TJSC de 2015, aquela que tá há anos estudando. Foi quando eu voltei a fazer concurso. Eu estudei um mês. Aquela pessoa que voltou, fiz a inscrição e comecei a estudar. Você estudou um mês na sua vida toda e voltou a estudar para concurso? Não, foi assim. Eu me formei, então vamos começar do começo. Eu me formei... Temos tempo, todo mundo tem tempo, acredito. Eu me formei em 2003. E em 2003 eu vim morar em Florianópolis para fazer a SMESC, que é a Escola da Magistratura daqui. Certo. Aí eu fiz, naquele período que eu fiz a SMESC, eu acho que eu fiz uma ou duas provas. Prova objetiva é o meu calo, porque... Talvez por ter feito a SMESC. Cara, porque, na verdade, gente, só uma dó. Escola superior não assim, prepara não vale, para prova objetiva. Eu já falei isso umas 1000 vezes, sendo que as pessoas não acreditam. Continuam se matriculando. Assim, ó, muita gente pergunta das outras escolas do resto do país. Eu tenho até um destaque fixado, tá no destaque pós. Gente, não vale. A não ser que vocês queiram para pós. Exato. Só para ter um título. Não vale, é um bando de desembargador que vai lá arrotar a sabedoria deles, que a gente sabe que é muito grande. Não falei nada. Ninguém tá, assim, vocês vão perceber nessa live várias sugestões, né? Tem aquela sugestão de estar armado. Assim, eu não estarei falando nomes. A gente vai falar o milagre, mas não fala o santo. Não estarei falando nomes. Então, assim, não vale. Então, eu fiz a SMESC, aí eu fiz prova na época. Alô, gente que diz que estudou 6 meses e passou em 2004. Não tinha os 3 anos. Não sei quem é também. Não tinha os 3 anos de prática. A prova tu fazia 50% e todo mundo passava para a segunda fase. Não tinha o redutor, que o CNJ que colocou. Então, assim, era mais fácil? Não necessariamente, mas também não era 80% da prova para fazer que nem hoje. Tá? Entendi. Então, eu sei que nas provas eu fiz 49 na época, assim. Qual foi a prova mesmo, Renato? Eu perdi, acho curto. A prova, não, eu fazia só TJ Santa Catarina. Só fazia TJ 2003, 2004. Não, a Raila é TRT. Que a Raila tava ainda agora, mas ela é TRT. Ela é TRT. Certo.
Então, só a TJ Santa Catarina, que era aquela prova sempre fora da curva, que quem fazia era os desembargadores Sim, verdade. Tá, com o tá, tá, tá. entendimento próprio do livro de um desembargador só, administrativo, tinha que ler Aham, o livro do desembargador, caía a é verdade. doutrina, não anulavam nada, aquela coisa. Tá. Sei como é. Aí, em 2004, eu comecei a trabalhar para um juiz no Fórum da Capital. Uhum. Aí, eu não fazia prova fora, então era aquela época que tinha 2 anos entre uma prova e outra. Sim, sim, Não sim. estudei porque eu fiquei trabalhando, aquela coisa que a gente não fiz concurso para O concurso pro Scali. quadro. Eu não fiz concurso pro quadro. Assim, Sim, 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 sim. nível anta mesmo, assim, tá? A Nike. É, aquela coisa que acontece, né? Aí tá, parei de fazer concurso, subi pro. Ele subiu pro segundo. Aquela subir, o meu gabinete. Sim, Ele foi pro segundo não, mas grau. as pessoas falam desse jeito mesmo, subir, É né? Porque na normal. verdade, como é você que faz quase tudo? Não, mas ninguém tá falando Não, nada. Eles estão ninguém está falando falando nada. Então, assim, a piada interna era quero ser juiz para parar de fazer as coisas. É mais ou menos assim. É, Aí ele foi pro segundo grau, eu subi como chefe de gabinete. E como chefe de tá. gabinete eu iniciei em 2007 e fiquei até 2015, com ele até Entendi. 2017, quando ele se aposentou. Uhum, Então, em 2015, até o Rodrigo, que era um menino que era assessor ali no gabinete, ele falou: Poxa, Renata, por que tu não faz prova? Eu uhum. digo: não sei. Ele disse: Porra, tu sabe Já pra que tem tu, caramba, tu vai sabe tu um mesmo, monte, né? tu sabe um monte, não sei o que, por que tu não faz prova? Eu disse: vou fazer prova. Aí tava o Uhum. TJ aberto, fiz a inscrição, estudei um mês, fiz incríveis 45 pontos, eu acho. É 45 de 47. 100 ou é de. Não, de 100, né, querido? De Não, 100? não foge a minha vida. Não é de Ai, 200, tá? É de 100, pelo calma, menos. não precisa, porque eu sei que tem uma prova, não tô lembrando. Eu acho que é TJ o. Rio de Janeiro, que é 80. Não, mas eu digo, mas nessa Santa Catarina que tem as 200 questões que é amanhã e tarde, não? 400 no Rio, 200 no MP Santa Catarina, né? Ah, é no MP, né? Não é no No TJ. MP, Tá. Vai. tá? Continua. É. Aí eu voltei a fazer prova ali e a gente foi fazer um aulão de véspera. Ah, aulão de véspera, top, hein? Não Top. faça aulão de véspera. Gente, eu vou anotar o que vocês não podem fazer. Escola, eu Então, vou aí, depois postar. Escolas aí a gente foi superiores, fazer essa prova e na época ainda o que aulões de bombava véspera. era o Correio Web. Sim, Correio Web, sou deles. Aí a gente Sou colocava dessa assim, época. me coloca num grupo de WhatsApp. O WhatsApp estava começando, né, 2015. Sim. Aí tu tacava o telefonão lá e levava um bloco do Correio Web. Aham. E foi assim que eu entrei nesse primeiro grupo, que depois do concurso se tornou o Boteco. E Sim. hoje ele tem mais ou menos. Vamos olhar. Um nome Povo do, muito. povo do Acho que um nome Boteco que tá muito aí, que eu tô adequado, vendo né? que Já que estão vocês aqui. ficam todas bêbadas depois das provas. Não, não chega nesse Não, nível, tá? Mas eu calma, sei que o calma. povo do Não, Boteco tá aqui porque eu vi vários aqui, então eles presentes do sindicato. O Boteco tem 150, eu acho. nossa, Boteco. só mulher? Não, esse é misto, Ah, tá. tá? Não, porque teve um lance que você 123. botou Tem um o grupo só para as Botecas, mulheres, né? tem o Botecas, que é um Ah, tá, grupo, é entendi. o grupo das meninas do Boteco. Eu tenho um grupo de mães concurseiras no Certo. Insta, que eu fiz com a Magis Mãe, que é a Grazi. Sim, sim, E sim. tem um grupo das trintonas, que são as meninas que se acham velhas para fazer concurso. Nossa Assim, eu senhora. não consigo ser atuante nos grupos, porque é impossível, tá? Não, não, não seja mesmo, né? Quem for muito Não, não dá. atuante em grupo não passa. Não Quem dá. for muito atuante em grupo não passa, não tem sentido, gente. Vocês têm que ter prioridades. Mas eu acho Tá? interessante o compartilhamento, assim. Então, esse grupo vem desde 2015, é o mesmo grupo. Assim, é muito difícil alguém que saia, mesmo passando. A gente tem diversos Ah, delegados, juízes, promotores que sim, já sim, passaram, estão ali. A Magis ali, a Grazi falando, ela tá ali. sim. E o pessoal vai ficando porque realmente virou um grupo de amigos. Não só Sim. concurseiros ali, todo mundo se ajuda. Rola material? Não, não rola, tá, gente? Não precisa entrar lá. É Gente, mentira. Todo mundo cuidado sabe que com rola. materiais também. E Inclusive, uma assim, treta que a gente vai conversar aqui é uma desse treta mar ferrada de isso daí. materiais que surgiram para que e nada é a mesma coisa. Pessoal, o material todo mundo já tem. Porque vocês não estão pegando de vocês, estão pegando dos outros que estão surgindo agora. Qual a diferença? Pagando. Tá, e assim. é,
Tem E coisa assim, que ainda tô. Aí eu comecei em 2015, aí o meu chefe se aposentou, eu tive que fazer todo o fechamento do gabinete, então foi sim. um período bem turbulento. Então, assim, vem de várias turbulências e a gente tentando nesse meio, estudando, assim, estudar. Uhum. Agora eu tô numa assessoria, eu Tá. não tô mais como chefe de gabinete, que daí me tomava o dia Te inteiro. toma menos tempo, sim. Eu tô na assessoria, então isso me permite estudar de manhã, ali acordando às 5, meninas do. Eu tenho um grupo ali que a gente se acorda. O clube das 5 da manhã. É o clube das 5 da manhã que a gente se acorda para estudar. Essa semana eu Nossa, consegui? isso, Não. ó, isso é que é uma boa utilidade de grupos de WhatsApp, pessoal. Olha A aí, que gente, a legal. gente planta no Forest juntas. Sim, alguém Então, falou de Forest aqui. Quem não Caverna sabe, do o Dragão, Forest é um Cadu. aplicativozinho que você planta uma árvore e te dá. Você tem que ter foco, né? Fazendo determinada Isso, atividade e ó. a árvore vai A crescendo. Hannah tá no Forest, ela é do grupo das 5 da manhã. Então, assim, se tu sai, tu mata a árvore de todo mundo, então o povo fica putaço. Nossa senhora, Então é não mesmo? pode Ah, não parar. sabia. Olha aí que legal, gente. Não é pra mexer no celular Ó, mesmo. Oi? Então, não é pra mexer no celular mesmo. A Magisli também tá no grupo. Então, assim, eu até falei pras meninas essa semana que, assim, eu tô em casa, 2 filhos, marido, cachorro. Pediram, inclusive, pra mostrar a Kira, mas não sei se vai dar pra ver. Dá pra Ela tá ver, mostra deitada. aí. Peraí, vou acender a Ah, luz do porque tá um quarto. pouco escuro. Ele tá deitado, né? A Kira. Ó, A Kira. Razi, já vi nos stories. Ó, não Ih, acorda, bichinho. vovô! Só assim, tá, gente? Ela dorme o dia inteiro, é impossível. O meu também, Esse, mas o meu ca- tá na casa dos meus pais. esse E não cachorro estou toma imitando alguma todo. coisa. Então, assim, drogas, né, amor? Aí, aí, assim, tem esse grupo pra gente. Essa semana eu não consegui estudar, que até foi um negócio que o pessoal tá falando, como é que tá conseguindo manter a rotina? Sim, Não sim, tô, sim. gente, não tô. Porque, Pouquíssima assim, gente mantendo, né? porque o que que acontece? 3 noites eu não consegui começar a dormir. Uhum, Porque eu tava bem preocupada. Esse rolo, sim, o meu filho tem 10 anos, tava indo pro claro. colégio. A minha sogra já é idosa, então a gente tem que cuidar, tem que fazer o manejo do final de semana, porque quem me acompanha sabe que todo sábado eu tô lá cuidando dela. Uhum, Inclusive, esse sábado, quem foi o meu mais velho, porque o pequeno tava com tosse, eu fiquei com medo. Aí, assim, não dormi 3 noites, nas outras 2, meu pequeno ficou a noite inteira tossindo. Então, uhum. eu fiquei Nossa, acordada do lado, porque imagino, mãe claro. noiada, tô aqui, eu Uhum, fiquei acordada do lado pra ver o que que tava acontecendo, porque vai que ele falta ar, vai que, sei lá, sabe? A gente tá meio neurótico, uhum. tá todo mundo neurótico. Não tiro a razão de quem que tá neurótico, porque tá todo mundo mais ou Não, menos eu assim. concordo. Uhum. Tá todo mundo mais ou menos assim, ó. Minha blusinha do Hans, tá? Pra quem quiser ver, ó, Hans. Botei temática pra hoje. Então, então Ah, assim, aí assim, eu tô sem ajuda em casa, o porque eu pessoal tá liberei a agoniado Lu, mesmo. óbvio, que eu não ia fazer a Lu ficar vindo. Hã? Não Uhum. entendi. Entendi. Eu liberei Não, a não, Lu, tá que tava no. cortando. Não, eu digo, é super compreensível, compreensível a situação. Mas eu Aí acho que tem assim, que buscar um meio de se adaptar, entendeu? A gente vai passar então mais assim, tempo essa semana, nessa agora, eu já quero problema. voltar pra rotina. Isso. Uhum. Então, assim, a casa tá limpa, a comida tá feita, eu vou ficar fazendo as coisas porque a Lu não tá, tô botando todo mundo pra fazer junto e vão se virar, porque né? Aí vem a parte do Exato. feminismo ali, que já me pediram pra falar também assim, gente, tem um pinto no meio das pernas, não faz as coisas virem direto pro teu quarto pronta, tá? Ajudem as mamães, as mulheres, porque, por favor, tá? Eu Eu fico lembrei puta hoje que com isso. o meu irmão tava assistindo aquele seriado The Walking Dead, né? E Ah, o The Walking Dead, ele, com o tempo, ele se adapta. No começo, aquela loucura, obviamente, né, gente? Não vamos virar zumbis, tomara eu. Mas, vai saber, gente. mas Recalque. com o tempo, eles arranjam uma maneira de se adaptar naquele cenário apocalíptico. Então, a gente tem que ser, no nosso cenário que a gente está enfrentando agora, que é um cenário aí de mais ou menos aí uns 40, 50 dias quase enclausurados, não tem muito para onde correr, a gente vai ter que adaptar a rotina. Então, não adianta, por mais que se entenda que o pessoal tá nervoso e tudo mais, não dá para colocar essa culpa e dizer, não vou estudar, não vou conseguir estudar nada durante todo o período. Não dá para acontecer isso, né? Tem que arrumar uma maneira, por mais que seja menos.
Tipo, tá É, eu conseguindo estudar, tava. mas tá meio tranquilo. Agora, parar os estudos total, não É, dá. não dá. Aí, assim, como eu faço dois cursos que são ao vivo, esses cursos eu fiz. Então, esses eu Uhum. tô mantendo, e para eles eu estudei, inclusive tem material para estudar, porque é professora, terça-feira dá aula e eu tenho que estudar o material. Então, assim, quanto a esses, eu tô Sim, mantendo. O da manhã realmente não tava dando, é porque esses são à noite, né? É ao vivo às 8 da noite, terça e quarta-feira. sim. Aí eu tava lendo aqui, o Ah, é pessoal fala, esse presencial ou é pano. mais online? Não, Era presencial presencial não e dá. agora foi online. Ou era sempre Ele online? é online, mas ele é ao vivo. Ah, tá. Então é Ah, uma turma entendi. Tá. fechada e eu faço aula Sim. de, meu Deus, de penal, parte Ah, geral, tá. tá? E de sentença penal, Entendi. tá? Depois quem quiser saber os cursos, porque todo mundo fica aí, vem 20 milhões de perguntas, depois eu posto lá, eu postei essa semana também, mas depois eu aviso direitinho. Aí o Uhum. pessoal perguntou aqui, ó, dicas de estudo para arrasar em provas. Objetiva, gente, objetiva de membro eu não passei, tá? O bom que o meu, acho que perguntaram também, peraí, de É, conciliar. assim, Técnica de eu passei para estudo. Não, não, analista, não. passei para técnico, passei para tudo, nunca fui chamada para porra nenhuma, mas analista eu tô em 15º na capital aqui para DPE, mas também não sei se vou ser chamada, porque não tô Ah, chamando ninguém, né? Palhaçada. Agora botaram sim, um é. monte de estagiário, ó. A Nossa, pergunta legal demais, né? super legal. Para eles tem dinheiro, não é pra gente não, mas tudo bem. Mas deixa eu só É, dar uma hum, pincelada nessa questão de prova objetiva. Enfim, eu considero que é o que eu mais trabalho, né? A prova objetiva. Na subjetiva, quando os meus alunos passam, eu jogo para os cursinhos e tudo mais, que eu não tenho essa capacidade, essa paciência de corrigir as coisas. Mas na prova objetiva, o que eu acho que é o grande problema é que falta as pessoas identificarem as deficiências. E quando elas percebem que tem que identificar, elas mesmo assim elas não conseguem identificar adequadamente. Que é tipo, identificar a deficiência é dizer, poxa vida, essa matéria aqui, bicho, tá me fazendo reprovar. E ela continua estudando do mesmo jeito, estudando, dando o mesmo período de tempo para aquela matéria em relação à outra que ela está indo muito bem. E isso aí não vai fazer ela avançar. Sendo que as pessoas ficam com preguiça de avaliar isso, porque tem que parar, tem que sentar a bundinha na cadeira, pegar a prova, ver como é que as outras pessoas foram na prova e identificar se você foi melhor ou pior. Tem duas regras que a gente pode usar. A régua da prova é a régua dos outros, não é a nossa. A régua da prova. A régua daquela prova que a gente fez, a gente tem que ver se os outros fizeram muitas questões naquela matéria. Se os outros fizeram muitas questões e a gente fez poucas, a gente está mal nessa matéria. E a gente pode usar a régua dos outros. Agora, se for o desempenho entre as provas, se você pegou a prova do TJRJ e imagina que você ia fazer a prova do TJ Rio Grande do Sul. Aí você pega a sua régua, porque você tem que comparar para saber se você está chegando mais perto. Para saber se você não tem que olhar para sua amiga, para o filho do amigo do vizinho, que na primeira prova ficou a 20 questões do corte, na outra foi aprovado. Você tem que olhar para a sua régua. Agora, na prova em si, você tem que considerar a regra dos outros. O problema é que as pessoas não fazem isso, elas continuam estudando do mesmo jeito e avançando sem identificar essas deficiências. Acho que é o grande problema, que a galera não avança em prova objetiva. então, tem um no meu, eu tenho um drive, na pasta 1 desse drive, tem um material de um menino que passou em 2 TJs, que é o João, que era o terceira toga. Eu tenho Certo. ali o material dele que ele faz esse trabalho de identificação de nível. Para Uhum. quem não tem como pagar, não tem ali certinho. A prova que tu tens que fazer, qual foi a tua pontuação, e vendo a Uhum. pontuação frente aos demais, quais os pontos que tu precisas melhorar. Por isso que eu Excelente. sempre bato na tecla de que tu não precisa fazer um cursinho, tu precisa fazer uma isolada daquela matéria que tu tá indo mal. Por isso que eu estou fazendo Perfeitamente. de penal, porque é o que me Uhum. ferra. Agora Concordo tem que olhar, plenamente. Concordo entendeu? plenamente, concordo. Então, assim, identificando as matérias que tu tá indo mal, tu pode, claro, dar uma preferência para elas, sem esquecer das que tu vai bem. Assim, Exatamente. Que é não, um grande não dando problema. o mesmo tempo. Porque assim, o que acontece? Exato. Já aconteceu comigo. Ah, Efeito pra que eu vou gangorra. estudar?
Pra que eu vou estudar processo penal se eu sei tudo? Eu trabalho com essa merda todo Já que os dia há nossos. 20 anos. Aí Aham. você faz o quê? Toma o CREO na prova porque tu não estudou. Mas normalmente isso é mais problemático. Teve uma aluna minha que ela era assessora de desembargador do TJ Minas. Aí ela na Câmara Criminal, né? Acho que é Câmara Criminal. E Uhum. aí ela só fazia os votos, ela fazia os votos, né? Não sei se o nome é assessora ou enfim, elaborava os votos lá do desembargador. E ela, no penal, não vou estudar, Roberto. Eu estudo menos um Exatamente horário. isso. Aí eu não vou estudar penal, não é possível que eu vou fazer uma prova. Pois foi só para ela queimar a língua, que o primeiro simulado que ela fez, ela, Alberto, meu Deus do céu, eu sou a pessoa mais. Puxa, ela se ferrou assim, em penal desgraçadamente, assim, foi uma bomba gigantesca. E eu não entendi. Simplesmente porque o estudo, o que você vê no trabalho, isso é uma dica, tá, gente? O nosso trabalho, ele não prepara para o concurso. Não prepara Não, mesmo. Quando eu digo não prepara, não prepara pouco, ele não prepara nada. O que a gente vê no trabalho é algo bem diferente. Por exemplo, no MPF, dando um exemplo, na minha até prova de te segunda fase confunde. de Procurador da República, cai o lance de direitos humanos, uma lombra gigantesca dos votos da Corte Internacional, para eu chegar no MPF lá em Crateús e ter só caso de estelionato previdenciário e improbidade administrativa. Então, Não, ponto, não vai te ajudar. Isso aí não vai te ajudar. não, e uma coisa assim, ó, às vezes até te atrapalha, porque para dar a solução de Muitas algum vezes caso atrapalha. concreto, tu vais olhar a lei? Vais. Mas só que tem os Uhum. fatos todos. Então isso acaba te dando margem de dizer, eu sei que é assim, mas eu sei que pode ser assado, mas não tem essa resposta aqui. Por que que, Exato. qual que eu vou dar? Eu sei que dá para dar na A e na B. Aí tu sempre vai Uhum. chutar na errada, tá? Não, não Exatamente. achem que vocês vão chutar na certa, não existe isso. Pode Mas estar tu errado, sabe tá, qual é o merda. motivo, né? O motivo disso aí, eu gosto muito da aprendizagem e eu descobri, e é algo que faz muito sentido. É mais ou menos assim. Se chama o palpite do especialista. Normalmente, quando a gente é muito bom em alguma coisa, como somos muito bons, sei lá, uma matéria que tu é boa, me diz aí, que tu se considera boa, assim, vai bem nas provas? Que eu vou bem nas provas? Vai bem nas provas. Que Ah, você acha o que primeiro grupo todo. O primeiro grupo, o primeiro e o civil terceiro e grupo. processo civil, né? Civil, processo civil, ECA, CDC, Pronto. Perfeito. empresarial. Aí você é muito bom em civil. Normalmente, o seu palpite na prova de civil, numa que você não saiba Empresarial. bem, vai ser certo. Normalmente vai ser certo. O palpite. Mas quando o palpite é aquela questão, quando você vê, aí você diz assim, eu acho que é essa. Aí, mas você circula porque você não conseguiu eliminar os outros itens. Aí você finaliza a prova. Aí volta para ver os itens que você tá na dúvida. Aí quando você para nessa daí, aí você vai ver pelo em casca de ovo. Por quê? Porque você sabe muito aquela matéria. Aí você vê, não, Exatamente. essa daqui tá muito fácil. Não, tá muito fácil essa Quantas, aqui. quantas que eu vejo assim? Nulo. Exato. Certeza que essa Não, aqui é muito nula. Por tranquilo. quê? Tá Que tranquilo demais absurdo. para eu acertar. Vou mudar porque essa aqui tá muito fácil. Aí marca errado. Ó, tô rindo aqui E só aí, eu para gostar de empresarial. exatamente. E aí, nas que você não sabe, é o contrário. Normalmente, as que você não sabe, as que você tem mais dificuldade, você vai errar questões vale, perdi o raciocínio. Nas que você não sabe, quando você bater de frente, a primeira opção que você vai achar que está certa está errada. Por quê? Porque você tende a cair em pegadinhas, já que o seu domínio daquela matéria é muito pequeno. Então, aí o que as pessoas fazem? Fazem o contrário. Em vez de não voltar para os que elas são boas, elas voltam para os que elas são boas e as que elas são ruins, elas chutam a primeira que vem à cabeça. Por isso que elas erram tanto. Porque Sim, elas mudam a resposta nas que elas sabem, e isso é super comum. Muita gente vai falar, professor, como é que faz? Eu mudei um monte de resposta e estava tudo certo as respostas que eu tinha marcado. Por causa disso. E quando você. Agora, então, qual é a lógica que você tem que fazer? Quando você não sabe a matéria, a primeira opção que te vinha à mente, você não marca ela. Não marca. Tem que programar somente para isso. Não marca. Porque provavelmente, se você não tiver certeza, obviamente, se você estiver na dúvida, essa vai ser a alternativa errada. Você vai para as outras, entendeu? É uma tática que costuma dar certo. tá. Vamos ver aqui. Pergunta para o professor como ele sugere estudo de jurisprudência.
A pessoa Eu disse que já já. falei, Agora vamos é para a polêmico, treta. Vamos polêmico. para a treta. Não, estudo de jurisprudência A é pessoa treta. fala- Estudo de jurisprudência é treta. Vamos iniciar o período das tretas, vamos lá. Não, Tem peraí. jurisprudência, tá? A pessoa É, mandou a pergunta, só um pouquinho. A pessoa mandou a pergunta, aí depois ela ah, veio lá no direct, tá? ah. E falou assim. Agora deixa eu achar a pessoa, né? Porque eu sou ótima, que eu não tenho 50 mil pessoas aqui. Nós, directs da MS, da EMS Da concurseira. Ems, É. deixa eu ver. Eu não vou achar ela aqui agora. Eu sei que ela Mas falou o que é que ela assim, falou? ó. Ela falou mais ou menos assim, pergunta pro professor, porque eu já tinha perguntado para ele, ele não me respondeu e foi por isso que eu cancelei o curso. Eita. Eu falei. Pronto, bora. Tá bem cancelado mesmo. Quem não responde, você tá pagando, você tem que cancelar mesmo. Exatamente. Não tá errado, não. Errado não tá. Mas sim, mas como é que eu estudo jurisprudência? Pode responder ou vai ter alguma Não, pode. afirmação a mais? Gente, o que é que acontece? Jurisprudência, ela é dividida, eu até escrevi sobre isso, mas alguns devem ter visto, outros não, falo aqui. A jurisprudência é dividida em jurisprudência de jurisprudência tradicional, que é aquela jurisprudência que está desenvolvida no STF desde tempos imemoriais. Temos a jurisprudência de súmulas, que são normalmente a jurisprudência tradicional que foram consolidadas, e temos jurisprudência oriunda de informativos recentes. Porque se você for parar para pensar, toda jurisprudência é oriunda de informativos. Mas temos dos informativos recentes. O pessoal tende a achar que jurisprudência, quando a gente fala estudo de jurisprudência, é só informativo recente. E o que é que acontece com os informativos recentes que eu fiz a pesquisa e joguei lá no Instagram? Só a CESP cobra informativo recente. E mesmo a CESP, o percentual de jurisprudência que se cobra é pequeno em relação à jurisprudência tradicional. Por exemplo, na prova da CESP, salvo engano, acho que é 30%, aliás, 20% de jurisprudência, uma coisa assim. E desses 30%, deixa eu abrir aqui para falar aqui, ó. Na prova da CESP é 13,3% de jurisprudência. Isso daqui eu fiz nas últimas provas da CESP, tá? 3,3%. Dos 3,3%, 27% é súmula, 26% é informativo recente, ou seja, perde para súmula. E 47% é jurisprudência tradicional. A jurisprudência tradicional é aquela que é mais de 2 anos, tá? Por que eu considero mais de 2 anos? Porque quando é mais de 2 anos, não sei se eu considerei mais de 1 ou mais de 2, acho que foi mais de 2. Tem que estar no teu resumo. Tem que estar na tua doutrina. Não tem que estar no. Você não tem que estudar pelo informativo lá do Dizer o Direito. Tem que estar na tua doutrina. A doutrina que você estuda tem que estar lá aquele julgado relativo àquele assunto. Tudo bem? Então, a CESP cobra informativo recente. A FCC não cobra. A FCC cobra só jurisprudência tradicional e súmula, tá? Então, se você vai estudar no estudo regular, você não faz, a meu ver, quando você não tem uma banca definida, não faz sentido você estudar os informativos recentes da CESP. Sendo que o pessoal quer manter os informativos recentes zerados, velho. Sendo que quando ele estuda os informativos recentes toda semana, ele está perdendo tempo em estudar outras coisas, como a lei seca, a doutrina, as questões que vão cair invariavelmente na prova dele. Então é uma questão de prioridade. Agora, saiu o edital, é CESP. Coloca uma carga bem maior de informativos no seu estudo. Você pode fazer isso, é uma questão de organização. Entendeu? Então, Perguntaram aqui prioridade para prioridade com relação a qualquer coisa. Perguntaram aqui das teses do STJ. Nossa Senhora. Aí o pessoal, mas eu vi uma questão que caiu, bicho. Faz o custo-benefício. Custo-benefício. Uma questão que caiu aquele ali na prova de 100 questões e o tanto de jurisprudência em tese que tu tem que ler para acertar aquela questão. Não tem sentido. É uma questão de... Agora faz a comparação com a lei seca que você tem que ler e que vai ter questão direta lá e que você continua errando porque você não repete o raio da lei seca. Tem que ler, reler e reler. Exatamente. Mais tretas, vamos para tretas aí. Tem uns 2 tretas aqui. Tretas, propostas de... E aí, galera, vamos começar outra vez as tentativas em vão. Não vão ser em vão, não. Peraí. Opa! Calma, vai dar certo. Colocando no tripé. Um negócio bem amador. Vamos lá.
Deixa eu esperar a Renata entrar aí. Renata, me dá um oi quando você entrar pra gente recomeçar. Tá bom, mas vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem, pessoal? Me falem aí se tá tudo tranquilo. Pronto, entrou. Pronto. Vamos lá ver se dá certo agora. Eu acho que esse lance da internet, como tá todo mundo fazendo live, tá todo mundo. Aí estão sobrecarregando os nossos, as nossas operadoras. Só pode ser isso. Eu até postei mais cedo, tipo assim, tá todo mundo fazendo live. Por isso. Sim. Aí acaba ficando com medo. Pessoal, todo mundo vendo e ouvindo a gente bem? Acho que melhorou agora, pessoal. Tá voltando. Acho que melhorou, tá vindo coraçãozinho. Que quando vem coraçãozinho é que tá vindo. Que daí. Porque quando para. Aí para de ver, exato. Que daí tá travando pra pessoa. Tá. A questão é tá falando na proposta de cursinho pra te comprar. O que aconteceu? O meu Instagram era um Instagram normal. Que eu seguia quem era famosinho, não sei o quê. E era as meninas do Botecas que fizeram o Instagram. Vamos fazer Instagram de concurso meio que separado do pessoal, para não ficar seguindo um monte de gente, até pro pessoal de casa não saber que você estuda. Certo. Né? Aí fiz o Instagram, tá, tudo bem, tranquilo ali. Aí, depois do TJ17, do TJSC de 17, sim, que eu comprei um materialzinho em PDF, quando eu ainda não sabia tudo, eu comprei um material em PDF que tinha, erro pra cacete. Mas muito erro. Não vou dizer de quem, tá? Não, a gente só fala o milagre, não fala o santo aqui. Não vamos... Não quero nem ser processado. Esse cursinho saiu do Facebook. Ô, Renato, não quero nem ser processado. Né? Exatamente. Aí, o que aconteceu? Eu peguei um print... Eu não sei se foi uma mensagem que alguém me mandou, foi um print do Twitter de um concurseiro falando mal daquele cursinho. Sim. Aí eu publiquei e falei aqui, assim, tipo, diga o seu ranço do cursinho. Mas veio uma enxurrada de coisa. Sim. E começou um passar pro outro, naquele Instagram estão falando, não sei o quê. Aí começou a vir gente, começou a falar. Aí depois eu fiz das doutrinas, da doutrina boa, ruim. E fui fazendo até num ponto que chegou de fazer o help, o ranço. Até o ponto que virou institucional, né? Quase. Até o ponto de que virou assim, deles não reclamarem pro cursinho, reclamarem pra mim. E eu ter contato com a maioria dos donos de cursinho. Eu tenho o WhatsApp da galera pra xingar eles no privado. Pecado, eu não chego, eu sou educada, tá? Educada mesmo. Tu também tens o meu Instagram, o meu WhatsApp, né? Eu falo com o pessoal no WhatsApp. E normalmente eu consigo resolver, porque assim, quando o curso é muito grande, às vezes não passa do saque. Sim. Então o dono não fica sabendo que fulano pagou e já faz 15 dias e não liberaram o acesso dele. Verdade. Às vezes eu dou um alô. Oi, olha só, o fulano já pagou, tá aqui o cadastro. Às vezes eu peço, qual é o teu nome do cadastro lá. E na hora, consigo resolver em 15 minutos. Por quê? Eles não tem como mandar. Porque assim, no Instagram, quando o Instagram é muito grande, o meu até não é tão grande, eu até consigo administrar o direct. Tem dia que não dá, mas tem dia que dá pra ler, normal. Eu tô com 31 mil, eu acho, que virou agora. Não, 30.100. Acho, não sei, mais ou menos isso. Não interessa. Não é igual quem tem 150, que deve ter milhões de coisas. Então eu consigo ler, e assim, alguns desses professores têm 150, 300 mil seguidores, eles não vão ler direct, se eles não tiverem alguém que faça o gerenciamento das redes sociais deles. E às vezes tem mais isso, não são eles que estão ali, é o pessoal que gerencia. Então, às vezes, como eu tenho o WhatsApp de alguns, eu consigo ir direto neles e falo. Aí até alguns riem, me marcou, já gelei, já fiquei com medo. E essa do cursinho, foi aí, voltando, aí como eu botei e reclamei, e eu botei o nome, eu só risquei com risco fininho, tipo, dava pra ler. Aí o dono do cursinho veio, eu te dou um curso, pra te ver que não é assim, e não sei o que, não sei o que. Tipo, fica quieta e pega um curso.
Ah, E assim, eu não peguei porque, como eu já tinha comprado aquele mesmo curso e eu tinha visto que era horrível, o problema não era, não era eles não darem, né? O problema era o próprio material. era o próprio material. Então, assim, o que eu falo até para os cursos, porque muitos me perguntam, o que eu falo para eles? Olha, se teve uma reclamação, é porque tem algum problema. Com Se tem um certeza. problema, melhore o seu material, melhore o seu produto, porque aí tu vai conquistar o cliente de volta. Com certeza. Então não adianta brigar comigo. Eu não tô aqui para destruir cursinho. Eu tô aqui para melhorar o serviço que é oferecido. Com Pura e certeza. simplesmente. Tanto que tem muito cursinho que me oferece o curso para fazer uma análise do curso deles. Aham, Ah, entendi. Renata, olha aqui e vê como é que Ah, é. legal. Então, assim, alguns eu consigo. Inclusive, boa ideia, se quiser a mentoria ADN, eu está aberta aqui a proposta. Olha, gente, ele tá tentando me corromper. Olha, Aí, não, eu estou fazendo a proposta na frente de agora 100 pessoas, amanhã vai ser umas 1000 que vão assistir. Então tá tudo às claras, o que a gente não gosta de negócio escondido. então, assim, alguns cursos eu consigo dar o feedback, mas não todos que me pedem, porque senão eu não Claro, consigo estudar. com certeza. Teve curso que já me contratou para ir no curso e dar, tipo, como se fosse uma. Não é uma mentoria para o curso, é para fazer uma Uhum. análise do curso. Então, eu já fui em sede fazer essa análise, passar dizendo quais os pontos que eu vejo que chega de reclamação aqui, porque querendo ou não, nem tudo que chega eu publico, porque senão ninguém ia Claro. ler, ninguém ia prestar Uhum. atenção. Nossa, E não, sinceramente, porque eu muita, não sei como você consegue lidar com tudo. Na moral, não sei. assim, eu separo 2 horas do meu dia, Nossa Senhora. pingadinho, porque eu tenho limite no Instagram, quando ele apita o limite, eu paro. Entendi. Eu Ah, ponho tá. O aplicativo. Tá, aquele limite verdade. É. do aplicativo, Eu é. vivo Então, desrespeitando. O meu também tem, mas eu vivo desrespeitando. Só ignorar por hoje. Sendo que eu ignoro todo dia, entendeu? não, eu não ignoro todo dia, É, mas assim, se eu cumprir minhas horas de estudo, eu até ignoro, mas se eu não entendi. cumprir, eu não faço, Claro. tá? A árvore tem que Então, estar crescendo. a minha árvore tem que crescer e eu tenho que passar, né, gente? Eu não vou ser assessor o resto da vida. Pelo Ah, amor de Deus, vou fazer 40 esse ano, embora não pareça, tá? Então não que é dá. isso? Não, negativo. É que, não, e assim, e é engraçado que muita gente deixa para viver depois do concurso, deixa para fazer um monte de coisa depois do concurso. Uhum. É, É verdade, eu, a vida fica parada, né? então Fica assim, meio parada. e muita gente até, quando eu posto alguma coisa, eu sei que comentam nos grupos, por causa do apartamento dela, não sei o quê. Eu trabalhei como chefe de gabinete durante 14 anos. E era um Uhum. salário equiparado aqui em Santa Catarina ao de juiz em instância inicial. Sim, sim. Durante um tempo. Depois, claro, o do juiz subiu, graças a Deus. Mas era o mesmo salário. Então, assim, eu ganhava muito bem. Então, se o que eu tenho hoje é dessa época que eu, durante 14 anos, que eu ganhei muito bem. Aham. Não agora, né, gente, como assessora. Mas, então, assim, não dá pra, porque concurseiro tem que ser fudido, não tem que viver. Eu fiz isso ali, eu não deixo de viver, até porque eu tenho 2 filhos, tenho marido, então Uhum. tenho pai, mãe, vou pra praia, faço as coisas. Porque depois a gente vê, eu já vi gente, a gente já ouviu várias histórias de quem recém passou e morreu, ou de quem recém passou e morreu alguém, né? Então, assim, tu acaba Uhum. não aproveitando com aquela pessoa e depois vai ficar culpado o resto da vida. Sim, Ou sim. passa e vê que não é aquela bosta nenhuma do que tu achou que ia ser. E fica frustrado e não tem outra Uhum. Verdade. alternativa. Quem é que tem plano B? Uma vez a gente perguntou, a Uhum. gente começou a conversar sobre isso no grupo. Quem tem plano B? Né, Entendeu? não temos. Ela perguntou como é que põe um limite, depois eu te explico. Eu te mando certinho. Foi. É bem fazer configurações, né? Aí É coloca nas lá os configurações, aplicativos que você tem que colocar. A IMS vai se comprometer a fazer um videozinho explicativo e jogar no Instagram dela. Cara, tu Aquela já pessoa conseguiu fazer eu fazer live, determinando, fazer né? vídeo. Tu já me convenceu a fazer live, botar carinha pra jogo. Agora, fazer vídeo. Eu vou dizer, gente, quem posta stories falando, fazendo vídeo, eu pulo todos, tá? Odeio. Como é? Quem faz stories falando, fazendo vídeo, não sei o que, odeio, gente, eu pulo todos. Ah, Lives tá, eu tá. vejo, stories Vou falando, eu anotar não. essa dica. É, de vez em Ai, quando eu cara, não faço isso. vejo, não Mas vejo, eu não, só não faço tem. que eu tô com muita preguiça de escrever. Aí, Mas sabe o que que é? Às vezes a conexão não tá boa, não ah, sim, roda, é verdade. uma Não, faz bosta, todo aí eu não sentido, vejo. concordo plenamente.
Eu não vejo. Tá ali escrito, eu printo, leio depois. Aí perguntaram aqui, como é que eu organizo o cotidiano com trabalho, estudo e filho? Por isso que eu começo a acordar às 5 da manhã. Boa pergunta. Porque assim, é das 5 às 9 o meu estudo, às 9 horas a galera começa a acordar. Aí às 9, deixa eu vou até pegar aqui o meu calendário, que o meu calendário tem Agenda. meus horários todos. Vai Ó, até estão às reclamando de mim 9. aqui, ó, já que estavam falando do plano B e o professor mudou o assunto. Mudei o assunto nada, velho. Ela que não falou Eu do mudei, plano eu B, mudei. dizendo que Tá, não depois eu tinha falo, plano B. eu volto na do plano B. Só para falar aqui do horário, Ou pelo menos foi eu o que eu botei entendi. aqui, vai até às 10h30 o meu horário de estudo, em 3 dias na semana. É. E em outros 2 vai até às 10. Porque daí eu vou pra academia em 2 dias na semana. Porque, gente, por favor, façam um exercício. Não Ah, agora. é. Isso é. Tipo, eu não fazia, mas eu hoje, se eu fosse voltar a estudar, eu faria. Porque, enfim. Porque aí. Então, 2 dias vai até às 10h30. Porque depois eu vou fazer almoço pra galera. E nos outros dias vai até. Nos que eu malho, vai até às 10. Que daí às 10h30 eu vou pra academia e volto às 11h30. Entendi. Tá? E aí à noite eu tenho 2 aulas durante 2 dias, que é terça e quarta. Nos outros é da galera. Musa Fitness não, gente, eu tô bem acima do peso, tá? Tem nada de Musa Fitness, eu só faço isso pra não Nossa, morrer de que dor na coisa, coluna. não tá nada. Se não podemos ficar é depois do corona, que eu vi um meme hoje de amigos Ai, depois gente, do coronavírus. Tipo, o pessoal gordaço, né? Nem comida tem vários, eu tem tô vários. tá tendo Pecado, aqui em pecado. casa. Aliás, tô com medo de ir no supermercado. Quem me segue também sabe que eu sou totalmente contra a gordofobia. Eu acho um pecado fazer esses memes, mas tudo bem. Tá certo. Aí, o negócio do plano B que falaram ali é que assim, a gente tem que estudar até passar? Tem. Mas nem todo mundo vai passar no concurso dos sonhos. Ou alguns, tipo alguns amigos meus, simplesmente cansaram E isso é e uma dura pararam. realidade. Não tem vaga para todo mundo, galera. Não tem vaga. É uma Exatamente. E coisa assim, alguns lógica. cansam. Então, vai ter Alguns alguns que não cansam, vão conseguir cumprir. alguns mudam o que querem fazer da vida. Então, Exato. assim, ter um plano B não te faz ter angústia de parar e tu acordar no outro dia e tu dizer assim, o que eu vou fazer da minha vida amanhã? Uhum. Hoje, né? Verdade. O que tu vai fazer? Qual é o plano B? Então, tu tem que pensar, sabe? Não, eu concordo. Então, Eu acho também, Renata, que quando você coloca, falando especialmente de concurso, quando você coloca, por exemplo, na época eu até joguei, não sou muito de fazer polêmica no feed, né? Mas eu joguei uma postagem sobre um cara que estudava comigo na faculdade, e aí eu ia muito mal na faculdade, ficava de final em várias. E ele ficava estudando só para o MPF. Ele só queria MPF. E aí ele tinha que se formar. E com 3 anos, no caso, já valia, né? A época eu acho que já valia a resolução lá. Ou era assunto do STJ, ou era já a resolução do CNMP, dizendo que tinha que ter os 3 anos. E aí, quando ele foi fazer a prova, imagino eu, ele foi fazer com uma pressão muito grande. Porque ele só tinha o plano A. Só tinha o plano A. O que é que eu fiz? Mesmo querendo muito o MPF, comecei a estudar para concurso na faculdade. Porque era o meu plano A, passar para técnico do TRT, depois técnico do MPU. Não, mas me dava uma tranquilidade para buscar o meu plano A. Tá? Eram vários planos, na verdade eu tive uns 50 planos. Técnico, depois aí passei para outros cursos, aí estudei um pouco para magistratura, teve uma época que eu estudei, mas vi que não valia a pena, não gostava da atividade também. Aí direção para procuradorias, então a gente vai tentando encaixar, sendo que quanto mais seguro a gente está, e não se engane, a segurança envolve a parte financeira também, a gente tem mais tranquilidade para buscar esse plano A. Mas se você tem só uma coisa na cabeça, quando você vai fazer a prova, você pode ser o candidato mais preparado do mundo, mas você chega super pressionado para fazer aquela prova. Com a prova com o MPF, acontece agora a outra prova que é 2, 3 anos. Então você é ali ou vai passar mais 2 anos estudando? a ansiedade toma conta. É uma das Também. perguntas, como é que faz para controlar a ansiedade? Gente, quem tem ansiedade do tipo paralisante,
tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda, com certeza. Tem que ir no plenamente. psiquiatra e tem que ir no psicólogo. Não basta só medicar se tu não souber o fundo da onde vem. Eu tomei remédio um bom tempo por causa da ansiedade. Eu tive crises de pânico paralisantes antes de provas. Eu tive crises de pânico pós-provas. Teve gente que já me ajudou. Sim. É pra você ver horrível. como é sério, né? Às vezes o pessoal leva na brincadeira, mas não. Não, é paralisante, não anda. Eu teve antes do TJ Rio Grande do Sul, o anterior, ia ter esse agora, o anterior. Antes de voar, eu voava no sábado, na sexta eu tive uma crise de ansiedade que me deu hiperventilação. Eu não sentia mais nenhum dos meus membros, nem pernas, nem braços. Nossa. Entendeu? É horrível. Então, E eu tava medicada, tá? Uhum. Então, assim, quem sofre de ansiedade, mas não vou dizer que só a crônica, mas qualquer uma, procura ajuda. Não basta dizer que a pessoa vai sair disso sozinho, porque é muito difícil tu conseguir controlar. Porque assim, ó, eu não sei, porque cada um tem um sintoma diferente, Claro. mas te dá um aperto no peito, tu acha que tu vai morrer sem ar. Então tu começa a respirar, que foi o que eu fiz, eu comecei a respirar. Eu respirei tanto que hiperventilou. Então é muito doido isso, sabe? Ó, a minha chefa entrou, gente. Uhum. E ela tá aqui no plano B porque ela também é uma que fala do plano B. Quem e é? a gente conversou. A Cláudia, ela é a secretária agora no gabinete onde eu trabalho. Isso. Então, assim, não procure ajuda, não deixa isso ficar maior do que deve ficar. Uhum. É assustador, realmente. É assustador. Então, só quem passa por isso para poder dizer para vocês, não brinquem, porque é muito sério. Uhum. É uma coisa que te tira do prumo e te tira da prova. Tu Sem pode dúvida. estar muito bem preparado. Tu vai se passar O 2 horas no eu banheiro, acho que nem eu já passei. assim, obviamente você fala com bem mais propriedade do que eu. Eu nunca tive crises de ansiedade, graças a Deus, mas sei que não é algo que se escolhe, obviamente. Mas o que eu acho que tem que tomar cuidado é que já basta a ansiedade que você tem naturalmente. Não crie um jeito de estudar que te provoque ansiedade. Não crie metas uma tangíveis, né? que te provoque ansiedade, porque você está provocando aquilo ali. Na verdade, você tem responsabilidade sobre aquela criação. Por exemplo, uma pessoa que normalmente estuda 4 horas e nos meses de véspera da prova, 2 meses antes, ela passa a estudar 10, fatalmente ela vai ter uma crise de ansiedade, porque o corpo dela, o corpo e a mente dela estão preparados para aquilo ali. Não tem como. Então, como eu falei, se você tiver uma que seja algo mais já natural, e você é a pessoa que já tem um histórico, procure ajuda. Agora, tente perceber se você também não está criando um ambiente propício à ansiedade se desenvolver. O que eu acho que é um problema de muita gente hoje. E o Instagram, ele acaba piorando isso, porque você vê gente dando certo em todo canto, você desconsidera que 12 horas de estudo líquido. Certo. Ninguém mostra o que dá errado, só mostra o que dá certo. É igual aquele memezinho da pedrinha. Você vê um monte de informação, caraca, eu tenho que ver isso aqui. Aí depois você vê um outro método maluco. Caraca, mas esse cara passou assim, esse cara passou assado. Gente, não, vocês têm que tomar o prumo da sua vida. Não é os outros que têm que te determinar. Uma das coisas que eu mais critico na mentoria é quando o aluno quer que eu dê tudo mastigado para ele. Eu não vou dar. Não vou dar porque a participação vai ser bem maior sua do que a minha na sua aprovação. Então, fazer questões e tal. Identifique qual é o seu problema, não sou eu que vou identificar. E enquanto você não aprender a identificar, você não vai avançar. Então tem que isso é muito sério, porque entendeu? Essa questão da pessoa conseguir andar com as próprias pernas é muito sério, porque eu vejo assim, ó, só existe esse mercado que existe hoje de cursinho de de mentorias 1000, de cursinhos 1000, mas pode falar, de te carrego pela mão. Não, eu sei que é. Não, de te carrego pela mão. É bizarro. Assim, ó, e te carrego pela mão, ele só existe porque as pessoas querem tudo mastigado. Eles não querem ter trabalho para nada. Eles não querem sentar e fazer a porra de uma planilha. Eu vou estudar tanto de súmula, tanto de lei seca. Pô, no meu site, no meu Drive tem planilha pronta. Se tu não quiser fazer, não tem que pagar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, que nem um que eu vi que cobra 10 porque tem um top. Não vou dizer porque eu acho que ele é teu amigo.
Mas essa bloco, inclusive. Não vamos falar de ninguém aqui, não. Então, assim, porra, cobrar 10 mil reais pra entregar porra de uma planilha e o material do MPF que todo mundo fez, vai se ferrar. Não. E tem de graça na internet. Tem no meu drive também, do MPF do 29 lá. Não, com certeza. Não, e tipo, e o próprio serviço. É como a Cláudia falou aqui, ó, estudar e querer manter uma rotina. É muito pouco, porque pegar um edital e organizar numa planilha, um computador faz isso. Porque eu vejo olha eu digitando aqui. vendendo assim, R$20, planilha pós-edital do MP Ceará, da Assembleia. Gente, qualquer pessoa faz isso. Não é isso que vai te diferenciar. Você está com preguiça. Você está com preguiça e aí você quer pegar uma pessoa que faça aquele jejum. Se você quer pagar, pegue alguém que pelo menos estude aquilo ali, não alguém que faça automático. Jogar. Teve um cara, não vou falar quem, mas que normalmente eu acabei orientando muitas pessoas oriundas dele, que ele, enfim, ficou mais famoso, e ele simplesmente dizia assim, Flaninho, tem que estudar da página 10 à página 100 nessa semana, de processo penal. E de direito penal tem que estudar da 50 a 200. Nessa semana. Quando você ia calcular quantas páginas a pessoa ia ler na semana, a pessoa ia ler, sei lá, 600 páginas. 600 páginas na semana. Aí o que é que aconteceu? O que é que fica acontecendo na cabeça da pessoa? Porra, o cara sabe muito. Eu tô contratando porque ele sabe o caminho das pedras. Ele tá falando que eu tenho que fazer isso e aparentemente dá para fazer isso, porque ele tá falando. E ele tem o argumento de autoridade, que é um argumento péssimo. Eu sempre tento sair e dizer, gente, vocês não têm que pegar o que eu faço porque eu passei no concurso do MPF. Não é isso. Só tem que fazer sentido para você. Tem que fazer sentido. Então aí o cara pega, aí eu tenho que fazer isso. Aí ele não consegue fazer. Aí ele buscou algo, ele pagou algo por aquilo ali, ele pagou caro pra caceta e ele não vai conseguir cumprir. O que é que vai gerar nele? Além de ansiedade, frustração, ansiedade. Porque, pô, eu já gastei uma grana. A grana que eu podia gastar, eu gastei nisso daqui e não deu certo pra nada. Coach quântico, gente. Aqui, ó. 10 mil fora a sessão de coach quântico. Gente. Coach quântico. Sabe o que eu chamei pra fazer? Sabe o que eu chamei pra fazer a live? Ninguém vai acreditar, mas eu chamei o coach de fracassos. Gente, adoro! Ele é muito bom. Aí tem o pessoal, pô, mas você é muito negativo. Galera, humor. É uma página de humor, não é uma página séria. Apesar de, às vezes, quando falar alguma coisa, faz sentido. Aí eu chamei ele pra fazer, ele ficou de me dar a resposta, vai ser bem legal. Ele tem um fundo de verdade, gente. Eu coach, eu detesto o nome. Mas enfim, continua aí as... A equipe perguntando como é que o povo tá conseguindo estudar agora. Não sei, gente, porque eu não tô. Volto semana que vem, tá? Eu acho que alguém perguntou de revisão aqui. Como é que você faz suas revisões, Renato? Eu faço revisão com... Porque assim, ó. Eu faço com os exercícios. Sim. Tá? Da matéria. E eu fiz o curso, vou falar nomes, né? Porque eu fiz, do Boitinho. E ele tem uma reta final e as revisões. O que acontece? Ele dá aquelas dos artigos mais cobrados, ele faz toda uma análise de provas. Um estudo, né? Muito bom. Ele fez um estudo profundo de muitas provas e ele te dá ali Agora eu não vou ter uma para mostrar aqui. Ele diz assim, hoje são duas, três matérias por dia, é o artigo tal. Eu, particularmente, sou chata e eu não consigo estudar só aqueles artigos. Eu estudo do primeiro ao último, tá? Eu tenho que ler todos, porque eu tenho a tese. Eu tenho a tese de que o examinador vai olhar aqui e ele vai cobrar o que não tá. Deixa eu só tirar uma dúvida. Desculpa, é porque apareceu o aviso dos 5 minutos restantes. Se eu não dizer, ele vai cair a live, é? Não sei. A gente já tá uma hora, gente. Daqui a pouco a minha família morre. Mas não tem nem a opção de ignorar. Mas enfim, continua aí. Eu só vou terminar isso aqui então pra gente encerrar. Não, enfim, fala aí. Enfim, aí assim, todo sábado tem a revisão, sábado e domingo das matérias da semana. Aí eu leio aqueles artigos mais cobrados. Entendi. Eu já caí, e ela diz que cai aqui, ó, que cai realmente. Eu vou dar uma outra maneira de você faz as questões que você acabou de estudar, normalmente. Eu faço as questões da matéria do tema daquela semana. Do tema daquela semana.
Isso. Só um contraponto, tá? Isso aí cada um, obviamente, estuda do jeito que quer. Mas Não, quando você faz questões do que você acaba de estudar, você tem alguns problemas, tá? Primeiro que você vai estar deixando o seu cérebro confortável com aquilo ali. Porque Sim, o tá certo, esforço tudo, é uma que ele beleza. está fazendo é mínimo para lembrar aquele conteúdo. A segunda parte é que você acaba não revisando outros conteúdos que você poderia estar revisando se você estivesse fazendo questões aleatórias. Você vai estar, Sim. você vai estar fazendo uma releitura do que você acabou de ver. Mas o que você viu há 2, 3 meses está caindo continuamente no teu esquecimento. Porque você não está revisando aquilo ali direto, você está fazendo questões que você acabou de ver. A terceira coisa é que a sua prova, a gente não tem que preparar o nosso cérebro para as questões que a gente vai resolver depois do estudo. A gente tem que preparar o nosso cérebro para o que a gente vai ver na prova. E a nossa gloriosa prova não tem delimitação de assuntos, ela cai tudo. Então, quando você faz questões só de um assunto, você não está ensinando o seu cérebro a pensar como ele deve pensar na hora da prova. Você está ensinando ele a pensar como acertar questões depois de você estudar o conteúdo. Aí tem os contras. Eu vou errar muito. Vai mesmo, mas você precisa acertar na prova, não é logo depois que você faz. Meramente, assim, com todo respeito, você está alimentando sua vaidade de acertar muitas questões logo depois de você estudar. E fixação Chega na prova de e erra. conteúdo... Oi? Chega na prova e erra. Exato. E fixação de conteúdo não é isso. O pessoal confunde. Eu vou fixar fazendo questões. Na verdade, fixação de conteúdo é você, quando for questionar lá na prova, aquele conteúdo está bem solidificado. Quando você faz esforço para lembrar de algum conteúdo, essa memória ela fica bem mais forte na sua... essa memória começa na sua memória. Esse conteúdo fica mais forte na sua memória, porque você fez um esforço grande para lembrar. Na hora da prova ele vem mais fácil. Se você não faz esforço nenhum, como você está fazendo depois de ter estudado aquele conteúdo, ele na hora da prova você você não acostumou o seu cérebro a isso e fatalmente ele não vai lembrar. É só esses pontos, mas aí você para, obviamente, ver o que é melhor. Tá bom? Tá ótimo. Eu acho que vai cair daqui a pouco, daqui a 1 minuto. Enfim. Não, aqui as outras perguntas são basicamente... Se cair, vocês vão considerar que a gente encerrou tacitamente a live. Assim, as outras perguntas são basicamente a mesma coisa, assim. E assim, eu adorei fazer live, gente. Eu posso fazer fofocas com vocês. Olha só, agora, aí vai ser algo... Eu sabia, eu acho que foi que falou que não sabia. O Anderson. Não sei o que é que eu vou falar na live. Bicho, falar é a coisa mais fácil. Vai saindo. Sempre tem 1000 assuntos. Vai saindo. Eu não calo a boca, gente. Se deixar, eu vou falar até amanhã. Pronto, vamos esperar o Instagram calar a boca. Não. O Instagram cair, eu vou ali ver um filme com a Me família. Diz uma coisa, você fala mal de BBB também ou só sou eu? Porque eu fico com medo de falar mal do BBB e o pessoal parar de me seguir. Cara, eu não tô vendo, mas eu não vou falar mal não, porque elas estão dando um show de como quebrar os machos, entendeu? Então, como feminismo, gordofobia, feminismo, são temas interessantes, eu não estou tirando onda. E eu acho legal. Não, eu sempre trato na parte ali, porque assim, as pessoas às vezes ficam tão fechadas no mundinho do concurso que não abrem para outras realidades. Então, quando eu promovo os papo offs, que são os papos no sábado, gêmeos, realmente, gente, gêmeos, não cala a boca. Como eu faço os papo offs no sábado, eu até dei uma parada, porque estava tomando muito tempo e eu estava focando nas provas. Oi. Deu aviso, mas eu voltei. Deu? Então, eu ignorei por hoje. Vai cair. Falando aí. A gente espera bater a hora pra cair. Não tem nada pra fazer mesmo. E assim... vai falando aí, eu só vou pegar uma água, tá? Pode falar. Tá, eu também tô morrendo de sede. Devia ter trazido álcool pra cá. Mas, eu vejo assim que até alguns... eu tô vendo teu álcool ali em cima da vontade. Alguns maridos, depois eles vêm e falam no direct... horário, tá? Tá, mas eu devia estar bebendo. Eu tinha me programado pra trazer uma birita. Esqueci, gente. Não, pode Será que eu bebo então... agora? Não, peraí. Então, não, se puder beber... Gente, alguém tem problema com beber na live? Porque, enfim, é bem informal. Aí eu vou fazer o seguinte, peraí. Gente, Summer não tava tomando vinho? Por que Summer pode?
Peraí, A gente vocês não... estão servidos aqui, ó. Aquela Tem não é algumas. corona? Ai, piada infame. Tá, vamos continuar. Em vez de beber água, vamos. Pronto, pode continuar. Gente, eu tô morrendo de calor, eu já baixei aqui o ar. Gente, espera, assim, E já são 10h30, tá? Eu tô em casa, não tô na rua, eu podia estar, né? Não podia estar não indo em pode canto, estar na porque rua. não podemos sair. Tô Pode assistindo falar. Commodore 51. Não, aí, assim, aí algumas pessoas vêm falar, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Obrigada por falar. Então, essa parte é legal, sabe? Desse retorno que tem desse lado de que, eu nunca parei pra pensar que eu falo esse tipo de coisa é machista. Sim, sim, sim. Então, a OMS não Não, recomenda beber. não, e tem muito, tem ainda muito, como é aquela palavra? Eu esqueci. Que é, tipo, tá intrínseco, né? As pessoas, pouca gente percebe. Às vezes é muito Não, porque muita sutil. coisa é que assim, É ó, o que que muito sutil acontece? o que faz, o que se faz. Assim. Agora lá vem eu. O que que acontece? A sociedade, ela te impõe certas regras, certos modos de ser, de agir e de muita coisa, que tu não para pra pensar se aquilo realmente é o correto, ou se é aquilo que tu queres pra tua vida, ou se é aquilo mesmo que tu tem que fazer. Então, o que que Pode acontece? Por que escutar. que há a discussão, inclusive, da maternidade compulsória? Por que que a mulher não pode simplesmente não querer ser mãe? E por que que ela é julgada? Por que que a mulher que não quer ser mãe é julgada? Uhum. Sabe? Isso é muito. É triste até de ver, porque as pessoas não param para pensar que a pessoa simplesmente pode não querer ter filho. Isso não quer dizer que ele não gosta de criança, isso não quer dizer que ele odeia criança, isso não quer dizer nada, só quer dizer que aquela pessoa não quer Com casar, não quer certeza. ter filho, não quer constituir família. Gente, tem tanta forma de viver que eu não tenho que nem. Eu não tenho. Sabe qual é o problema? As pessoas julgam a vida dos outros pela própria régua. Exatamente. É porque Então, a assim, nossa o que é bom geração, para ela mim. ainda é muito influenciada pelo. Hoje, quem domina o mundo, ainda, a maioria, é o modo de vida dos nossos pais, ainda. Não é o nosso. Talvez daqui a, sei lá, 15, 20 anos, será o nosso e isso aí será um pouco mais respeitado. Mas ainda é vigente esse pensamento. Então, é filhos, é seguir aquele caminho. Eu até vou escrever sobre isso, que é a questão dos caminhos naturais. Muito cuidado com o caminho natural. Muito cuidado, porque Exatamente, porque nenhum caminho é natural. a Cada um tem o sociedade vai te seu, velho. levando para aquilo. Se tu não parar para pensar e pensar fora da caixinha e fora daquilo ali, tu vai só seguir aquela onda. Tu vai seguir só a mesma sentido Exatamente. o sentido. Por quê? Porque é aquilo que esperam de ti. Por que que tu tens que suprir a necessidade dos outros, do que eles esperam Uhum. de ti? Isso não Exatamente. existe, gente. E assim, e também uma coisa que eu vejo muito nesses julgamentos de internet é que, além de todo mundo medir a vida dos outros pela própria régua, todo mundo, quando vê uma situação diferente, diz: mas eu nunca vi, mas isso não acontece, eu nunca sofri racismo. Gente, se ela tá contando a história dela, tu não tens que pensar como é contigo ou como foi contigo. Tá sendo assim Uhum. com ela. Exato. Então, assim, por mais. Sou mulher e ela está sofrendo alguma discriminação por ser mulher no trabalho. Mas no meu não é assim. Sim. Não me interessa o teu. Não me interessa o teu umbigo, não me interessa o teu mundinho, o que gira ali em torno. Interessa que ela sofre e diversas outras sofrem. Não é porque tu nunca sofreu, ou tu acha que tu não sofreu, porque tu normalizou qualquer tipo de outras violências que tu sofre, tu acha normal, que aquilo é normal, entendeu? Uhum. Então, se a gente não parar para criticar e não parar para problematizar realmente isso daí, Uhum. vai continuar sendo assim o resto da vida. Concordo. Entendeu? Eu acho que Eu sou muito chata com isso, sabe? Sou muito chata, porque a gente inclusive dentro sempre de tem que casa. tomar cuidado se a gente não, a gente está tendo aquele pensamento por influência dos outros ou se aquele pensamento é nosso mesmo. Muita gente tem preguiça de pensar. Na verdade, a grande maioria das pessoas. Então, é Mas mais fácil para eles. Por que corrente de WhatsApp é tão difundida? Simplesmente porque as pessoas têm ninguém preguiça de pensar. pensa. Tem Ninguém preguiça de pensa. pesquisar e tudo mais. Só hoje eu vi uns 10 fake news desse negócio do corona. Tipo, uma galera, porque Então, as assim, pessoas espalhando indiscriminadamente estão nem aí, entendeu?
Então, e é muito engraçado que às vezes quando eu pergunto assim, quando eu vejo alguma coisa no grupo, e eu falo assim, tá, mas isso é tu que quer? Tu já parou pra pensar se tu que quer? Ou se é alguma coisa que falaram pra ti que tem que ser assim, ah, porque, sei lá, eu tenho que pintar o cabelo, ou eu tenho que ter cabelo comprido, ou eu tenho que ser loira. Gente, eu faço mecha porque meu cabelo é cheio de branco, é pra não aparecer. Tipo assim, se eu não fizer, vai ficar. A minha meta é deixar ele todo branco. Só que Uhum. não tá ainda, não tá bom ainda pra isso. Mas por que que a gente, até o feminismo, às vezes bate nessa tecla de como a feminilidade faz mal também para as mulheres? Porque é um Sim. tempo que a gente perde para ficar bonita, que é como eles querem, tipo, ah, me maquiei. Claro, ninguém é obrigado a ver minha cara podre no domingo à noite. Mas assim, por que que a gente faz isso? É porque a gente quer ou porque a sociedade espera que seja assim? Sim, sim. Parar pra pensar em pequenas coisas que a gente. Ah, eu faço a unha, ah, eu ando de salto, ah, eu uso uma roupa X, eu uso roupa assada, eu não uso decote. Por que que eu faço isso? É porque eu quero, é Uhum. porque os outros querem, é porque a sociedade quer. Ah, é porque eu não quero que meus pais fiquem. Sabe? Então é muita coisinha que acontece. Não, concordo plenamente. E até propriamente o concurso. Eu acho que é um tema interessante. Eu conversei com vários, tipo, oriento gente há 4 anos estudando. E teve, sei lá, não vou saber, mas sei lá, umas 10 pessoas que eu olhei para a pessoa, principalmente no começo, que eram gente mais amiga minha, falei, bicho, tu não quer concurso. E daí estão te impondo. Estão te impondo. Não é o que você quer. Exatamente. Não é o que você quer. Você pode ser advogado, você pode criar o seu negócio, você gosta de informática. Se brincar, tu nem quer nem direito, velho. Tu não quer nem direito. Tu tá fazendo só porque o teu pai quis que é advogado e quis que você entrasse. Mas aí a gente também leva para uma discussão bem mais séria, que é as pessoas não querem tomar o controle da vida delas. Para É elas isso. é bem mais confortável deixar o controle da vida nas mãos dos outros, porque é menos Doído, difícil, sofrido, doído. Porque quando é você menos assume trabalhoso. a sua rédea, você é responsável por todos os seus sucessos, mas também é responsável por todos os seus fracassos. E o pessoal tem medo de fracassar. Quando o Não quer fracasso, lidar, e né? não é papo de coach, não é papo de coach, eu detesto coach, tá? Também não gosto. Mas o pessoal me chama de coach, eu já digo, não sou coach. Mas o fracasso, ele ensina muito mais do que o sucesso. Mas muito mais mesmo. Então, você ir reprovar numa prova, você... Aí o que é que a galera faz? É reprovado, joga a prova fora. Ah, prova horrível, rasga a prova, tô puto com essa prova, joga a prova fora. E só fala o sucesso. Ah, quantas tu fez? Não, nem sei. Bicho, quando eu ia mal na prova, eu fazia questão de falar. Eu falei, olha, fiz, sei lá, 40, o corte foi 60. Caraca, fez 40 e tal. Fiz 40, mas na última prova eu tinha feito 37. Evoluí aqui. Tô longe ainda, mas uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar, velho. Então, Aí se deu errado, o culpa o outro. fracasso ele Também tem ajuda isso. muito, sendo que fundamentalmente as pessoas têm medo de tomar rédea. Tem medo de decisões muito sérias, que é tipo, sei lá, vou parar de estudar para concurso e vou agora me dedicar a, sei lá, culinária. Qual o problema? Se eventualmente Qual o acontecer? problema? Pode acontecer. Sendo que ninguém quer ter o ônus de eventualmente não dando certo, a pessoa sofrer. Pô, devia ter continuado. Se tivesse continuado estudando, tinha passado. Entendeu? A Então, eu Rebeca acho deu que aqui, o que ó. falta mais é isso. As pessoas tomarem pulso, tomarem o rumo, o prumo da vida delas. Inclusive no concurso público. Indicaram um livro aqui, Mais Esperto que o Diabo. Eu não conheço esse livro, mas acho que é sobre esse assunto também. Excelente, excelente. Mas perto já. Inclusive, eu tenho um grupo da ADEM e falaram desse livro hoje, por coincidência. 2 livros interessantes para vocês lerem, que não são de coach, tá? Não são de coach. Quais são os livros de coach? Vamos falar mal de gente famosa, né? Gente, ó, Paulo Vieira, muito ruim, na minha opinião, tá? Eu respeito quem leu, mas Paulo Vieira, esse pessoal, o pessoal lá dos Estados Unidos, Anthony Robbins, ó, tem muito mais do mesmo, tá? Muito mais do mesmo. Agora, livros diferentes que eu acho interessantes para mentalidade, que, sinceramente, eu acho mais importante do que o método em si, a mentalidade da pessoa. Eu acho interessante o livro Mindset, da Carol Dweck. Eu já falei dele algumas vezes, o pessoal sempre gosta.
E esse Mais Perto que o Diabo. São dois livros curtos, não tem mais de 200 páginas, e eles são muito bons. Muito, muito bons para você mudar. Agora, quando tiver no corona, quando você tiver sem nada para fazer, tiver já estudado, gente, não parem de estudar para ler outros Depois de livros, tá? estudar, gente, e trabalhar para quem está no home office. Porque teve um menino que falou assim, professor, eu li esse livro inteiro que você pediu, mas eu tive que dar uma suspendida na mentoria. Eu não faça isso. Eu não li esses livros quando eu estava estudando. Não lia nada, velho. Porque eu já tinha um tempo muito restrito. O meu tempo já O era muito livro restrito. Esse Mindset está de graça na Amazon. Olha aí. É excelente. Esse livro é excelente porque ele fala não somente o que vocês Repete vão as se identificar muito, indicações. como ele dá vários exemplos. Então, mindset nos relacionamentos, mindset no trabalho, mindset nos estudos. Essa coisa do fracasso, da prova, das pessoas quererem o lance das questões depois que você acaba de estudar aquilo ali. Em tese, é um mindset meio fixo, porque você tem um pouco de medo de ir mal se fizer coisas que são desconhecidas para você. Então, fala bastante isso daí. Eu acho muito interessante para a gente mudar um pouquinho a ficha. O Léo Galvi pediu aqui para repetir as indicações, mas depois me manda um direct que eu te mando direitinho, Léo. Tá, então assim, eu vou lá atender meu filho. Estamos aqui. Priorizar a lei seca no lugar de doutrina, isso mesmo. Indicação de livro para o assunto. Tá. Daí se deu a pessoa. Não, eu acho que o pessoal. Cursinho. Essa é para você, tá? Eu não vou responder porque eu sou suspeito. Cursinhos, coach ou estudar sozinho? Cara, depende muito da pessoa se ela tem ou não tem disciplina. E a coisa do cursinho foi o que eu falei. Se for disciplina isolada, se é carreira de membro, for disciplina isolada, pode ser um cursinho, não tem problema. Bem, que precisa claro, daquilo ali. Exatamente. Concordo. Qual é o teu ponto fraco? Gente, olhem a pasta 1 do meu Drive, que tem ali, ensina como verificar o teu nível nas disciplinas, né? Nas disciplinas. Eu tava tentando contar, são 16, né? 16. Uhum. Não. 12. Não, 12. 3 vezes 4, 12. 16. Não sei. 12. Gente, enfim, não importa. Mas, gente, eu sou de humanas. Se eu fosse responder, eu nunca tive coach. Inclusive, eu entrei nesse ramo porque eu via muita gente picareta. Muito picareta na cara. Tipo, o cara nunca tinha passado pra PN. E tava dando orientação pra Mas é o que mais. Mas eu vou te dizer, tá? A maioria das brigas, as tretas que tem é quando começa a falar das pessoas que simplesmente estão vendendo tudo, quem gente. Quem não fez pra ele, não vai fazer pra você, galera. Não adianta, vocês podem tentar me explicar da melhor maneira possível, mas não vai. Se o cara é tão bom, ele faz e depois ele vai ensinar. Não tem sentido isso, não entra na minha cabeça. Totalmente se ele tá diferente. na mesma caminhada, inclusive, se ele tá na mesma caminhada, ele tá tentando descobrir o método como vocês. Exato. Então, e assim, ninguém tem um método perfeito, até porque se tivesse, não existia tanto tipo de cursinho. Não existe método perfeito, cada pessoa tem um tipo de aprendizagem diferente. Exatamente. Então precisa de estímulos diferentes. Exatamente. Também, quem não consegue ler lei seca, vai ouvir, vai fazer alguma coisa. Sobre isso, cursinhos com os Estados Unidos, eu recomendaria o cursinho para a segunda fase. Por que para a segunda fase? Porque na segunda fase ele nivela por cima. O cursinho para a primeira fase ele nivela por baixo. Por quê? Porque ele pega pessoas de todos os níveis possíveis. Ninguém sabe quem está assistindo aquelas aulas. Então ele vai fatalmente nivelar um pouco por baixo. Na segunda fase ele vai por cima, porque ele vai pegar naturalmente as pessoas que passaram na primeira fase. Faça uma lista dos picaretas. Sem nome, gente. Sem nome. Sem nomes. E aí, a outra opção é isso daí. Identifica qual é o problema. Essa matéria não me entra. Vai lá para isolado daquela matéria, porque não vai te ocupar tanto tempo e você vai melhorar nela. O coach, eu não detesto, mas, por exemplo, o que eu faço, tá? Eu não faço coach, não me auto-intitulo, nunca falei que eu sou. Organizar a pessoa que não quer gastar o tempo dela organizando os estudos. E aí a gente faz a pesquisa, diz lá o que ela vai estudar todo dia, e isso aí poupa o tempo dela, e aquilo ali tem uma técnica que ela vai repetir com o tempo alguns assuntos mais cobrados,
e fatalmente vai, através de simulados, verificar a evolução dela. Agora, se eu sabendo como eu gosto de pesquisar sobre isso, eu estudaria sozinho. Porque na época que eu estudei para concurso, eu estudava sozinho e eu mesmo parava para gastar o meu tempo. Por exemplo, saiu um edital. Aí saiu o edital da Procuradoria do Estado da Bahia. Eu parava, Renata, uma semana sem estudar no sentido próprio da palavra, sem ler as coisas. Para quê? A prova da PGE da Bahia foi prova da SESP. Eu pegava as últimas 3 provas SESP, iria verificar os assuntos que eram cobrados em cada... Eu parava para fazer isso. Eu perdia, entre aspas, Ninguém quer fazer semana. mais, né? Uma semana. Por quê? Porque essa semana que eu gastava, eu otimizava ela na preparação de reta final, que eu ia ter. Porque eu não ia estudar coisas desnecessárias. Mas esse tempo eu gastava. Se você não quer gastar esse tempo, você tem preguiça, você não tem tempo, qualquer coisa disso, você contrata alguma pessoa que tenha, não precisa ser o meu, mas que tenha alguma coisa. E se você for fazer sozinho, 2 coisas. Autoconhecimento é muito importante, porque você tem que identificar se você está evoluindo ou não. Pode ter o melhor método do mundo. Eu falo para os meus alunos, bicho, é o seguinte, se tu não está evoluindo do jeito que eu estou falando para ti, sai. Não está dando certo. Alguma mensagem não está entrando. Tem que evoluir. Procura um método que você consiga evoluir. E como é que você vai identificar isso? Parâmetros objetivos. Acredite, tem gente tão picareta que tem um cara que eu não vou falar quem, que ele fazia simulados, ele aplicava simulados e ele colocava simulados. A primeira prova muito difícil, a segunda prova um pouco mais fácil, a terceira prova mais fácil, a última prova bem mais fácil. E aí o que é que acontece? Naturalmente o aluno ia aumentando a pontuação. E o cara só descobriu isso porque as provas que ele usava eram provas que eu já tinha no meu banco de dados. Então, quando eu mandei o formulário para a pessoa preencheu e disse, eu fiz esses simulados com o fulano de tal. Aí eu fui ver, aí eu, bicho, não tem sentido, porque a prova não tem que ser o número absoluto de questões, tem que ser o corte. E o corte dessa última prova foi enorme. Mesmo você fazendo mais questões, você está muito longe. Aí ele, caraca, é mesmo. Para você ver como tem gente picareta e gente que explora, porque o concurseiro ele é bicho vulnerável. Ele é muito vulnerável. A gente é hipossuficiente. Porque é muita informação. Mas é isso que eu falo sempre. Você vai acabar pirando. É isso que eu falo sempre. Cara, dá pra... Olha, por isso que eles ganham muito dinheiro. Por isso que existe muita gente. Porque assim, o pessoal vai comprando porque entra no desespero e vou comprar um monte. Gente, e aí eu vou dar uma dica. Até, olha, umas coisas bem cara de treta, mas eu acho que ninguém vai chegar quando for assistir, ninguém vai chegar nesse tempo da live. É o seguinte, cuidado, que tem um livro chamado Armas da Persuasão, certo? Armas da Persuasão. Já viu, Renato? Quase todo mundo leia-se. Eu, inclusive, usei no começo, mas é porque eu tinha uma agência de marketing fazendo as minhas projetos. Quando eu vi, eu tirei, não vai mais, sou eu que vou fazer. Gente, são... Pode falar. Não, é que são os métodos de marketing digital, cara. Não, e são um negócio, assim, são bem, digamos, meio que ofensivos. Então, por exemplo, por que os cursinhos oferecem material gratuito? Para poder ter o cadastro. Você pega o material deles e você naturalmente depois vai querer comprar alguma coisa deles porque você se sente em dívida. Isso é inconsciente, tá certo? Então, temos a reciprocidade, temos a autoridade. Fulaninho passou, então ele pode falar qualquer coisa que você acredita. Não acreditem nisso. Vejam o que faz sentido para vocês. Temos a afeição, quer dizer, eu gosto da pessoa, então naturalmente eu vou comprar coisas dela. Tem a que eu acho mais, as duas que eu acho mais problemáticas é a escassez, que diz vagas limitadas. A escassez é muito usada. Nenhum cursinho é vaga limitada. Por que eu coloco o meu e posso falar só do meu? Porque simplesmente se eu colocar 1000 pessoas no meu ambiente, eu não consigo responder tudo. E eu tenho o meu tempo definido. Mas a maioria, cursinho online, esses grandes cursinhos, vagas limitadas, blá, 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 é tudo balela. O melhor de todos. É balela. PDF limitado. Eu adoro quando vem com PDF. Acabou o PDF, gente. Acabou, pois é. Exato. Tudo isso Ótimo. é balela. Então, a escassez, a gente é idiota. Mas qual é o outro, bicho? Tipo,
muitas, muitas pessoas está tendo muitos directs aqui para eu falar do meu novo curso. Gente, isso é tudo. Eu imagino que vocês já deduziram. Que várias pessoas me perguntaram da minha roupa de hoje. Mentira, gente. Todo mundo usa isso aí. Mentira, tá bom? Todo mundo me perguntou, não sei o que é mentira. Cuidado, porque o concurseiro é muito vulnerável a isso. Tipo, vai acabar hoje, o meu curso vai acabar hoje. Isso aí é só para vocês comprarem rápido, tá? Últimas vagas, últimas 28 mil vagas. Ela compra sem pensar. Quando ela compra rápido, ela compra... Caraca, tá acabando. Quando às vezes eu coloco um tempo disponível lá e eu, professor, eu não vou pegar. Calma, a gente manda o link, não tem essa, entendeu? É só por uma questão de organização. Mas muito cuidado, principalmente esses cursinhos grandes, eles só usam isso. É tudo, só para lembrar, é reciprocidade, compromisso e coerência. Compromisso e coerência é assim, quando você se compromete a algo, tipo, se inscreveu numa ali, deixou o seu e-mail lá no site. Aqui dali você já meio que deu um ok para te mandarem coisas que eventualmente podem te convencer. E aí você se sente, para você ser coerente com aquilo, você acaba comprando. Tudo isso é inconsciente. Afeição, autoridade, escassez, compromisso e coerência, e tem mais outro que eu esqueci. Pronto, enfim, é isso. Só queria deixar esse recado para vocês não caírem nessas balelas. Eu só falo isso, galera, porque o meu dinheiro sempre foi muito suado. Sempre foi muito suave. Eu saí da casa dos meus pais aos 20 anos para morar sozinho lá no Rio de Janeiro. E na época não tinha tanto esse mercado de cursos. E eu nunca comprei um cursinho. Nunca comprei um cursinho. E nem pegava aula, tá? O máximo que eu peguei foi cursinho, assim, para a primeira fase. Por quê? Porque material tem a rodo, velho. Material tem a rodo. Não é o material que faz a diferença na tua aprovação. Não. Não é material que faz. Se alguém te fala, esse material, pegue esse material, porque muita gente elogia ele. Foda-se. Ou algo. Não tem a ver. Por quê? Porque não é isso que vai influenciar. É o modo como você usa o material. Você pode ter o material mais perfeito do mundo. Se você ler ele só uma vez e depois partir para livro, você vai esquecer o que tem nele. Porque você está botando outra coisa. E você pode ter um material não tão bom. Na primeira prova que eu fiz sobre TRT, eu passei com uma apostila de banca de revista. E o pessoal tacando pau. Apostila de banca de revista, muito ruim, tudo mais. Depende. Na prova do tribunal era o que caía. Era só ler alguns comentários lá. Enfim, era isso. Às vezes eu me empolgo um pouquinho, foi mal. Enfim, pois é. Vamos encerrar, que o pessoal já deve estar cansado de ouvir a gente também. Tá. Vou lá dar um... Então, gente, boa noite. Foi show de bola. Renata, um prazer conhecê-la pessoalmente. E obrigado pela presença. Tá? E faça mais lives. Imagina, adorei. O pessoal adorou aí. Vai ser sucesso. Pois é, imagina. Faz assim, live então tá, gente, boa noite. Live helps. Em vez de você ficar respondendo os helps tudo um a um, você faz só a live, entendeu? Respondendo, gente, não compra esse cursinho, bosta. Mas... gente, então tá, gente. Boa noite. Boa noite.